Glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, uma boa noite. Nós estamos agora faltando 2 minutos para 0 horas. Nós estamos aqui mais uma noite para lhes trazer uma palavra abençoada ao vosso coração. Eu quero agradecer a Deus mais um dia de vitória que o Senhor está, por certo, nos concedendo. Eu tenho convicção, tenho certeza que muitas pessoas desta madrugada estão conectados aí no Facebook e nós estamos aqui neste objetivo. Eu quero, nesta madrugada, nesse início, ainda não é meia-noite, boa noite, Pedro, Pai do Senhor, tudo bem? Você quer entrar ao vivo aqui, Pedro, para falar algo de Deus? Eu louvo a Deus pela sua vida. Nós já temos aí algumas pessoas que estão entrando aqui conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Missionária Margarida Quirino Bispo, maravilha, glória a Deus. Eu quero falar hoje, irmãos, um pouquinho sobre Pastor Bruce Fernandes. A paz do Senhor, meu querido. Que honra tê-lo aqui conosco, aleluia. Glória a Deus, que coisa boa. Irmã Kelly Costa, a paz do Senhor. Eu quero, esta noite, falar um pouquinho sobre o Verbo. Falar um pouquinho sobre o capítulo 1 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. A paz do Senhor, irmão Antônio de Gasperi, Bruce Fernandes, a saudade é imensa, meu querido, mas Deus sabe de todas as coisas. Vai chegar um tempo em que nós poderemos estar novamente juntos e isso vai ser uma alegria, não é verdade? Eu quero também agradecer a irmã Tânia Martins, a irmã Kelly está postando ali, a Gabriela Pereira de Carvalho, glória a Deus, a nossa regente da mocidade. Eu quero que você convide mais pessoas. Compartilhe aí, Pedro, compartilhe aí, Gabriela, compartilhe aí, Bruce, compartilhe, nos ajude aí para que mais pessoas, irmão Hilton, Mateus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já quero deixar aqui para os irmãos já abrirem as suas Bíblias, capítulo 20 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, o versículo de número 31, diz assim: Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus Cristo é o Cristo, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Este é o versículo base para que nós possamos falar deste Cristo e principalmente falar sobre o Evangelho do Filho de Deus. E aí nós precisamos nos reportar a João, capítulo 1, versículo 14, que diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu quero, já no início desta meditação, dizer a você que o Evangelho de João é um evangelho diferente dos demais evangelhos,
porque o Evangelho de João tem algumas características. E a principal delas é que João traz Jesus trazendo a deidade de Cristo. O que é isso, pastor? João traz Jesus como o Filho do Deus vivo. João quer declarar que Jesus Cristo é o Verbo divino, é o Filho de Deus que habitou entre nós. Então, é interessante nós entendermos que este evangelho ele é ímpar entre os outros evangelhos. Por quê? Porque João relata neste evangelho, João vai relatar o ministério de Jesus na Judéia e também em Jerusalém. Irmã Margarida, manda um abraço para meu amigo, ele está bem, um abraço, viu? Que Deus abençoe, fala para ele que eu estou com saudade. Irmã Verina Rodrigues, a paz do Senhor. Então, meus queridos, o evangelho de João traz o ministério de Jesus na Judéia e em Jerusalém. E ele traz este evangelho de forma ímpar que nós não vamos achar nos evangelhos sinóticos. Os sinóticos, os irmãos sabem que é o evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, Marcos e Lucas. Então nós veremos uma escrita de um ancião que conheceu o Cristo, que conheceu Jesus de forma particular. Ele escreve em Éfeso, aproximadamente entre o ano 80 e o ano 95 depois de Cristo. E aí nós veremos João trazendo o surgimento do Verbo. O Verbo que já estava sendo declarado e havia sido declarado em Gênesis 3,15. Também João está trazendo o Verbo que o próprio Jacó, em Gênesis 49:10, Jacó previu o surgimento deste Verbo. Se você ler também Deuteronômio 18:18, você vai ver que Moisés também revela o surgimento deste Verbo. Então nós vamos observar em vários versículos no Antigo Testamento, o Antigo Testamento apontando para este Cristo. Se nós lermos Jó, capítulo 19, versículo 25, nós vamos ver Jó aguardando este Verbo. Porque ele diz, eu sei que o meu Redentor vive, e um dia ele se levantará sobre a terra. Nós também precisamos lembrar de Isaías. Isaías, no capítulo 7, no versículo 14, ele fala sobre o Verbo sendo o nosso Emanuel, Deus conosco. E por que não lembrar já no Novo Testamento, em Lucas capítulo 1, versículo 26 a 28, nós vamos ver o anjo Gabriel anunciando o surgimento deste Verbo. E aí João vem ratificar o surgimento dele, porque João inicia as suas escritas no capítulo 1, dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E é isso que nós queremos tratar nesse início de madrugada. Eu sei que Deus tem uma palavra para o teu coração, mas também sei que muitas pessoas neste momento estão já cansadas, já estão desanimadas, mas eu creio que você que entrou, você entrou para um objetivo.
Você entrou para ouvir uma palavra. Você entrou para receber de Deus uma mensagem para o teu coração. Então, eu te peço que você, nesta noite, compartilhe esta live. Procure outras pessoas. Vamos falar deste Cristo, vamos falar deste Verbo. Vamos lembrar quem Ele é, qual a importância dele para as nossas vidas, qual a importância deste Verbo para a minha vida e para a sua vida. É isto que Deus, nesta madrugada, quer falar conosco. É isto que Deus, nesta noite, quer revelar ao seu coração. Então te convido agora a estar comigo. Vamos juntos. Então, quando nós lemos o versículo 31 do capítulo 20, nós vamos ver João declarando o propósito que ele tinha para escrever este livro. E este livro não era um livro qualquer, mas escrever a biografia de Cristo. A biografia de um Cristo e a sua deidade. E ele escreve evidenciando, comprovando a natureza e a missão do Filho de Deus. Realmente, os 14 primeiros versículos deste livro, que está no capítulo 1, constituem o prefácio, a qual João está prefaciando o anúncio da divindade de Jesus. E aí nós vamos ver que isso apresenta para nós 3 grandes ideias. A primeira, isso dividindo os capítulos, dividindo os versículos do capítulo 1, do versículo 1 ao 4, nós vamos ver João falando sobre a revelação do Verbo. Do versículo 5 ao 11, nós vemos João mostrando a rejeição do Verbo. E do versículo 12 ao 14, nós vamos ver a aceitação do Verbo. Então, nós precisamos entender, irmã Márcia, pastora Márcia acabou de entrar, compartilhe aí na sua linha do tempo. Nós vamos ver então concernente à revelação de Cristo, a revelação do Verbo. E aí o texto diz assim: no princípio era o Verbo. João capítulo 1, versículo 1, parte A. Esta expressão remete a Gênesis 1:1. Porque em Gênesis 1:1 registra o quê? Que no princípio criou Deus os céus e a terra. O apóstolo então prossegue e vai nos declarar que na época da criação o Verbo já existia. Porque olha a semelhança do início de Gênesis com o início do Evangelho de João. Lá em Gênesis 1 fala que no princípio criou Deus. E aqui no capítulo 1, versículo 1 de João, João diz assim: olha, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E quando fala que estava com Deus, mostra o sentido de comunhão. Comunhão entre Pai, Filho e Espírito Santo. É a comunhão, irmã Margarida, irmão Loseu, há uma comunhão entre Pai, Filho e Espírito Santo. E João diz: olha, mas esse Verbo era Deus. Irmã Silvanete, a paz do Senhor, o evangelista inspirado pelo Espírito Santo, ele nos esclarece para que não fique nenhuma dúvida de que o Verbo não é o Pai, mas sim o Filho, pois ambos, nós sabemos que ambos são
unos. Quanto à natureza, Pai do Senhor, Loseu. Quanto à natureza, Pai do Senhor, para você, Estefânia, a família. Quanto à natureza. Mas distintos quanto à personalidade. Então a natureza deles são semelhantes, mas a personalidade, cada um tem a sua. E o Verbo é Cristo. E nós vamos ver que quando João chama este Cristo de Verbo, ele está querendo confirmar, irmã Roseli Marques, ele está querendo confirmar o seguinte, que por intermédio da palavra, nós sabemos que é através da palavra que nós comunicamos com as outras pessoas. É através da palavra que nós vamos expressar os nossos pensamentos e sentimentos. É através da palavra que nós conhecemos melhor alguém e também nós retratamos. Através da palavra a gente manifesta nosso idioma. E aí quando João diz que Cristo é o Verbo, João não está falando isso à toa. João está trazendo o verbo, e nós sabemos que esta palavra verbo, no sentido da língua portuguesa, exprime fala, exprime comunicação. E Cristo é o Verbo. E ele é o Verbo porque ele exprime. O que é isso? Ele transmite para nós a inteligência, a sabedoria e também o poder de Deus. É Cristo, através dele, através da palavra que nós seguimos, Cristo mostra os seus propósitos. Ele revela através do Verbo que é Cristo a imagem da sua pessoa. Então, Cristo sendo o Verbo, ele veio para, através da palavra, exprimir sabedoria, inteligência, desejo, propósito de Deus para conosco. Então, no princípio era o Verbo. Só que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E aqui está o maior presente da humanidade, porque este Verbo veio. Este Verbo se manifestou. Irmão Miqueias, Deus abençoe. Todas as coisas foram feitas por ele. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 2, nós vamos ler lá, que diz assim: a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, este era o pensamento de todos os discípulos após a ressurreição de Cristo. Até então, eles tinham suas dúvidas. Eles ainda não sabiam por que Cristo havia vindo. Por diversas vezes, durante 40 dias, em que ele aparece para os discípulos em corpo ressurreto, Cristo vem mostrando a eles o seu poder, a manifestação da sua criação. E ele vem para mostrar que ele tem o poder e que tudo que foi criado através dele. Este Verbo tem mais outra qualidade. Ele é o Verbo vivo. Todas as coisas foram feitas por ele, mas também nele está a vida. Ele é a fonte da vida. O Verbo é a vida. Porque o próprio Verbo, Pai do Senhor Miqueias, o próprio Verbo, um abraço a todos aí em São Sebastião do Paraíso, o próprio Verbo lá em João 14,6, ele vai dizer que ele é o quê? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Os irmãos lembram na ressurreição de Lázaro, a maior prova desta grande verdade bíblica,
Porque quando Jesus encontrava-se distante de onde morava este seu amigo, ao receber a notícia da grave enfermidade, ele não atende de imediato o pedido. Marta e Maria pediram para que Jesus viesse socorrê-las. Porém, lá, quando Jesus chega diante do sepulcro, 4 dias após a morte, Jesus brada, irmão Eric Lucas, a paz do Senhor, Jesus brada e diz assim: Lázaro, sai para fora. Se ele não tivesse especificado o nome de quem ele chamava, todos teriam ressurgido, pois o Filho de Deus sustenta os organismos vivos. Olha o poder dele. Por isso ele chama somente Lázaro. Ele tem poder porque a vida está nele. Ele tem poder. Ele é quem guia as operações da natureza. A Bíblia diz que tudo que tem vida veio dele. Nele está a vida. Então, a revelação do Verbo vem dizendo que no princípio ele era o Verbo. Ele estava na criação. Depois, todas as coisas foram feitas por ele e para ele. E também nele está a vida. Agora, quando nós vamos para a segunda divisão do capítulo 1, que fala da rejeição do Verbo, João vai tratar da rejeição dele. Porque no versículo 5 ele diz assim: olha, ele é a luz, ele resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ele mesmo sendo luz, ele foi rejeitado. A própria claridade que desfrutamos foi criada pelo Verbo. Cristo, ele continua sendo a nossa luz. Só que a Bíblia diz que os judeus rejeitaram o Filho de Deus. Eles olharam para Jesus com um olhar doentio e rejeitaram a luz, embora ele fosse a luz para eles, mas eles não aceitaram. E nós podemos ver nos escritos sagrados que, através do versículo 6 a 8, nós vamos enfatizar, em outros escritos, nós vamos enfatizar a posição desta luz. Esta luz está sendo rejeitada, Esta luz não está sendo recebida. Olha o que diz o versículo de número 6. O próprio João vai dizer: olha, ele foi rejeitado. Só que houve um homem enviado de Deus cujo nome era João, e este veio para testemunhar. Então João Batista, ele veio antes para poder abrir o caminho. Mas mesmo assim as pessoas não quiseram recebê-lo. Ele foi rejeitado como luz. E ele também vai ser rejeitado como Messias. Versículo 11 diz assim: ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Os judeus não gostaram e até se propuseram a matá-lo. Quando Jesus se revelou, esta grande verdade apareceu. A sua rejeição foi grande no meio dos judeus. E o próprio Cristo expressa isso na parábola dos lavradores maus. Ele descreve com muita propriedade lá em Mateus, capítulo 21, do 33 ao 43. Lenai, boa noite, a paz do Senhor. Que tragédia! O Cristo que veio como Messias não foi recebido. Eles aguardavam o Messias, mas aguardavam o Messias, oravam ardentemente para este acontecimento,
cantaram, profetizaram acerca da sua vinda. Porque se os irmãos lerem Isaías, nós vamos ver quantas profecias estão falando que ele viria, mas quando ele vem, eles não quiseram recebê-lo. Jesus então vai passar pela fase da rejeição. Ele é rejeitado como luz e ele é rejeitado como Messias. Mas quando nós chegamos no versículo 12 do capítulo 1, diz assim: mas a todos, porque existe alguns que rejeitaram, mas existia também alguns que o receberam. Porque João diz assim: mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Todos os que aceitaram e que aceitam a Jesus como Salvador, tornam-se filhos de Deus. Não é porque não somos descendentes de Abraão, no sentido literal, no sentido de sangue humano. Nós não nascemos do sangue. A Bíblia está dizendo, e nem fomos gerados de forma natural. Aqui, quando o versículo diz, não nasceram do sangue, está dizendo, vocês não são descendentes de Abraão. Literalmente não são judeus. Mas também vocês não nasceram de vontade da carne. O que é isso? Vocês não vieram de geração natural. E muito menos pelos seus próprios méritos, porque Jesus está dizendo, olha, João escreve, perdão, nem da vontade do homem. Então vamos entender isto. Nós agora somos filhos de Deus, mas não somos filhos de Deus por nascermos do sangue, ou pela vontade da carne, ou também pela vontade do homem. Mas nós somos aceitos na família de Deus como filhos adotivos, e isso é um dom gracioso, sobrenatural de Deus, mediante uma nova vida que Ele implanta em nós. Nós estamos recebendo o implante desta vida. O Espírito Santo, Ele nos convence, nós nos convertemos. E aí, a partir da conversão, nós somos contritos, nós vamos para o arrependimento, Lenay Freitas, e aí nós tornamos filhos. Cristo veio para nos dar o direito da filiação. Cristo veio para que nós tivéssemos o direito de ser chamados de filhos de Deus. Mas, além da aceitação do verbo na questão do direito da filiação, nós também vemos no versículo 14 que na aceitação do verbo, a glória deste verbo é manifesta. Porque no versículo 14 diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, a glória de Deus vai se manifestar em Cristo. Isto significa dizer que o Filho de Deus, o Verbo eterno, ele habitou em um tabernáculo semelhante ao nosso. Ou seja, ele esteve aqui em um corpo mortal, mas depois se revestiu novamente de imortalidade. E o mesmo ele fará conosco em breve. Porque esta promessa está em 2 Coríntios 5, do 1 ao 4, e 2 Pedro, do 1 ao 13, 14. Nós seremos transformados. Aquilo que é incorruptível, aquilo que é corruptível, será revestido de incorruptibilidade. Então, da mesma forma que o Verbo foi para a glória de Deus, nós também iremos. Mas ele se manifesta aqui na terra no mesmo tabernáculo humano que nós. Ele vem para ser como eu e você, homem como eu e você.
mas a sua natureza divina também esteve aqui com ele, porque a Bíblia diz assim, que ele habitou entre nós. E João vai dizer que quando ele habita entre nós, nós vimos a sua glória. Entendamos que não foi apenas a glória externa da transfiguração, mas o esplendor do caráter divino esteve explícito em Cristo. E João diz que este verbo se manifestou e nós vimos a sua glória, cheio de graça e verdade. Jesus Cristo veio cheio de graça porque ele veio com favor imerecido. O amor inabalável de Deus estava sobre ele, a misericórdia divina estava sobre ele. Mas João também diz sobre a verdade. E a verdade não é somente a fala leal, sincera, verdadeira, não, mas está principalmente falando da sua conduta. Isto é, Jesus demonstrou de sobra no seu caminhar um viver irrepreensível. Jesus foi verdadeiro em tudo que fez. Caminhamos mais um pouco e nós vamos ver que João, ele não registra algumas coisas. Como, por exemplo, João não registrou a genealogia de Jesus. Porque Jesus não procede de nenhum ser humano. Razão pela qual João não fala de genealogia. Mateus apresenta a linhagem de Jesus legal por intermédio de José, seu pai adotivo. Lucas registra a sua genealogia no sentido pessoal, através de Maria. Ambos na ótica da humanidade. Mas João não narrou nada de genealogia, porque entendia João que Cristo não era nascido de homem. João também não registra o seu nascimento, justamente porque ele inicia o seu livro dizendo que o verbo é eterno. João também não fala da sua infância, pois como Deus que João estava escrevendo, Deus não se submete a faixas etárias humanas. João não fala da sua tentação, pois ele não apresenta Cristo como homem, mas sim como Deus, como Senhor. Ele não registra a sua transfiguração, porque João acreditou que Jesus não havia renunciado à sua glória por um pouco de tempo. Ele não quis registrar isso. Ele não registrou a escolha dos discípulos, pois ele não é salvador de poucos, mas de muitos. As parábolas, João também não fala das parábolas, pois este é um método educativo humano que o tornou mais pedagogo entre os homens, mas João não quis falar das parábolas. João não fala da sua ascensão, pois ele simplesmente retornou para a sua glória, porque ele é pré-existente. E ele não falou também da grande comissão, pois nós, como servos, temos a obrigação de anunciá-lo como Deus e Senhor, sem precisar de ficarmos recebendo esta comissão. Era o que João acreditava. João acreditava nele como Deus. Mas só João acreditava em Cristo como Deus? Não, João Batista, capítulo 1, versículo 34 de João. João Batista diz: este é o Filho de Deus. Natanael, em João 1,49, vai dizer: tu és o Filho de Deus. Você vai ver Pedro, em João 6,69, dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus. O próprio Cristo, em João 10,36, ele diz: eu sou o Filho de Deus. Marta, em João 11,27, Marta vai dizer: tu és o Cristo, Filho de Deus. Tomé, em João 20,28, Tomé vai dizer: Senhor meu e Deus meu. E João, no capítulo 20, versículo 31, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então nota-se que várias
testemunhas. Várias pessoas vão testemunhar isso. Mas para a gente concluir aqui, o que é mais interessante que João, ele vai registrar 7 vezes Jesus dizendo quem ele era, no sentido global. E aí nós vamos ver essas particularidades no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Porque no capítulo 6 ele diz: eu sou o pão da vida. O pão, utilizado no sentido genérico, nada mais é do que uma substância que alimenta o nosso corpo, que traz nutrientes. Mas Jesus estava dizendo que ele era o pão, porque ele estava dizendo: eu sou o único que posso saciar a sua alma e o seu espírito. Quem necessita de algo, quem quer satisfação da sua fome espiritual, deve se alimentar de Cristo. Jesus é o alimento integral que atende a todos os anseios da nossa alma. Olha que coisa linda, gente. Jesus é o pão da vida. Ele é o pão vivo que desceu do céu. A segunda expressão, ele diz assim: eu sou a luz do mundo. Lá em João 8,12. O pecado impulsionou o homem e o homem foi para as trevas. E aí Jesus vem agora dizendo: olha, o homem jamais vai encontrar o caminho da salvação se não for por ele. Porque ele vai raiar esta luz. Ele que vai iluminar a minha vida, a sua vida. Ele que vai iluminar os nossos caminhos. É Ele que vai nos conduzir às mansões celestiais. É Ele quem vai clarear a sua vida, a nossa vida. Que coisa linda, gente. A terceira expressão, ele diz assim: antes que Abraão existisse. João 8,58. Eu sou. Esta é uma cabal demonstração de que ele é pré-existente. Ou seja, ele existe antes que fosse criado. E ele usa Abraão. Não é por acaso. Porque ele usa o pai dos judeus. E diz assim: olha, antes que Abraão existisse, eu sou. O que ele está dizendo? Eu criei Abraão. Eu criei Israel. Eu sou. Lá em João 10,11, ele vai falar a quarta expressão: eu sou. Ele vai dizer assim: eu sou o bom pastor. A ovelha é um animal dócil, frágil, que depende de proteção. Há uma necessidade grande para sobreviver, e a Bíblia nos compara com este animal. Por quê? Porque Jesus precisa nos proteger, Jesus precisa nos prover o alimento, Jesus precisa nos proteger principalmente dos lobos devoradores. E nós, como ovelhas, precisamos estar nos seus braços. E aí, você, sem este pastor, você não vai conseguir chegar muito longe. Mas ele diz: eu sou o bom pastor. A quinta expressão, eu sou, ele usa na ressurreição de Lázaro. João 11,25. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. O pecado separou o homem eternamente. O pecado separou o homem ficou morto. Mas Jesus veio e, através da sua ressurreição, ele vai restituir aos nossos pais aquilo que eles perderam lá em Gênesis, no Éden. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Depois, em João 14,6, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que ele disse isso? Ele está dizendo: não existe outro lugar, não existe outra forma de salvação se não for por mim. Ele, Jesus, é o elo de ligação entre Deus, o Pai, e nós, os homens. É Ele que nós, através dele, é que nós alcançaremos a salvação eterna. Atos 4,12. Você só vai chegar no céu por causa dele.
E a sétima expressão diz: eu sou a videira verdadeira. Aqui ele está falando da igreja. Aqui ele está falando da união dos filhos de Deus, porque esta árvore nos dias de Jesus era o símbolo da nação judaica. O Filho de Deus se considera a videira, e por intermédio de quem eu e você, nós somos os ramos, e nós recebemos dele a sua seiva para que nós possamos garantir a viçosidade dos nossos frutos. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o bom pastor. Antes que Abraão existisse, eu sou a luz do mundo e eu sou o pão da vida. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos abraçar este verbo. E lembremos que o principal objetivo desta live é te conscientizar de que Jesus é de suma importância para a nossa vida. O Filho de Deus, que os filhos dos homens rejeitaram, que os filhos dos homens não quiseram, ele se tornou a nossa luz. Ele brilha nos lugares mais imundos. Ele vai nos lugares mais difíceis. Ele abre caminho da eternidade. Ele abre o caminho da santidade. Que nós possamos conhecer este Cristo. Que nós possamos abraçar este verbo nesta noite. Que você possa abraçar este verbo e saber que ele tem um plano de salvação. Ele tem um plano de redenção. Ele não veio a este mundo em vão. Ele veio para nos garantir salvação. Aleluia. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Que você nesta noite abrace esse verbo. Que você entenda que este verbo, ele é importante na sua vida. Ele é um Deus gracioso e um Deus verdadeiro. Ele é um Deus que vai te conceder vitórias. Ele é um Deus que vai te salvar e principalmente, queridos, ele vai tirar o homem do pecado. Ele vai tirar o homem lá do lamaçal do pecado. E ele é um verbo zeloso. Jesus é zeloso para conosco. Jesus está zelando da minha alma, da sua alma. Jesus quer achar você esta madrugada. Jesus quer achar você essa madrugada. E ele está dizendo: eu sou o verbo que habitou. Eu estou habitando aqui. Deixe ele habitar na sua vida esta madrugada. Deixa ele tomar conta da sua história nesta noite. Nós vamos agradecer a Deus por esta live. Nós vamos agradecer a Deus por esta palavra. Mas eu quero crer que nesta noite o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo se fez carne e nós estamos vendo a sua glória. Que glória é esta? Que ele é o unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Se ele é o unigênito do Pai, ele também é o único Deus para conosco. Não existe outro Deus, irmão Miqueias, irmã Gabriela, irmão Pedro, irmã Kelly. Eu sei que são poucas pessoas que estão aqui, já é tarde, mas se faz necessário eu te dizer esta madrugada. Amanhã esse vídeo estará lá no meu YouTube, se alguém quiser mandar para alguém assistir. Mas agora você sabe que todos quanto receberam ele deu o poder de serem chamados de filhos de Deus. Aleluia. Ele te deu o direito de você ser chamado de filho de Deus. Receba essa adoção.
Receba essa adoção de forma gloriosa. Receba essa adoção de forma maravilhosa. Saiba que Ele é luz, Ele é a palavra, Ele é amor, Ele é testemunho. Ele conhece a sua vida, Ele conhece a minha vida, Ele conhece a nossa história. Então que Deus possa te abençoar nesta noite. Que este verbo que se manifestou entre nós, que este verbo ele esteja conosco, e que você creia, como está em João 20:31, para que creiais que Cristo que Jesus é o Cristo, e Ele é Filho de Deus, para que você, crendo nele, você tenha vida em seu nome. Que Deus possa te abençoar. Que você possa ter este Cristo como Cristo da sua vida e da sua alma. Eu quero orar com você neste momento. Eu quero orar com você que está me ouvindo esta madrugada. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus. E eu creio que Jesus está falando com você. Que você possa entender esta noite que Ele é o Cristo que veio, o Verbo, Ele veio para que você tenha vida eterna, para que você tenha o seu nome escrito no livro da vida, para que você não saia por aí vagando, mas entendendo que o Senhor esta noite está dizendo para você: receba a vida eterna. Vamos orar? Vamos orar. Vamos clamar ao Senhor nesta madrugada. Eterno Deus e Pai que estás no céu, Senhor Deus, nós estamos diante da Tua magnífica presença. Eu estou aqui, Senhor, diante dos Teus filhos, dos irmãos, e nós estamos iniciando, Senhor, o nosso clamor da madrugada. Senhor, o Senhor sabe que muitas das vezes o cansaço nos toma, mas mesmo assim, Senhor, nós estamos aqui acreditando que o Senhor está nos ouvindo. Papai do céu, eu quero te agradecer pelos irmãos que ainda estão comigo, que são 10, Senhor, se eu não me engano, estão 10 pessoas ainda conosco. Senhor, que a sua bênção, o seu milagre através do verbo, que este verbo vivo que habitou entre nós, ele possa se manifestar, e que a glória do unigênito de Deus esteja habitando na vida de cada irmão, de cada irmã nesse momento. Senhor, eu creio que a tua palavra, Senhor, ela vai encontrar guarida em algum coração. Eu tenho convicção de que esta noite o Senhor está falando com alguém. O Senhor está trabalhando na vida de alguém. O Senhor está, Senhor, livrando alguém da morte, porque o Senhor é a ressurreição e a vida. Se esta pessoa estiver com fome, a palavra diz que o Senhor é o pão da vida. Senhor, se alguém esta noite está sem direção, a tua palavra diz que o Senhor é a luz do mundo. Ó verbo vivo que desceu do céu, se alguém esta noite está desamparado, a palavra de Deus diz que o Senhor é o bom pastor. Se alguém neste momento está, Senhor, com seus sonhos jogados no chão, no pó, tudo está morto à sua volta, a tua palavra diz que o Senhor é a ressurreição e a vida. Senhor, eu sei que alguns estão perdidos, mas a tua palavra diz que o Senhor é o caminho. Eu sei que alguns, Senhor, estão vivendo de mentira, mas o Senhor é a verdade. Eu sei que alguns estão pensando, Senhor, quantas pessoas estão pensando em morrer. Oh, Senhor, quantas pessoas estão pensando em morrer neste momento, mas o Senhor é o Deus da vida. Senhor, nós estamos aqui, o Senhor sabe, nós temos clamado, nós temos orado, nós temos pedido ao Senhor
E nós estamos, Senhor, em dias, Senhor, aonde, Pai, as pessoas estão sendo atacadas. Meu Deus querido, que o Senhor seja a videira verdadeira, que nós possamos ser os ramos, que nós possamos estar ligados na oliveira, que nós possamos na videira, que nós possamos estar frutificando. Pai querido, abençoa cada um. Abençoa, Senhor, a Gabriela, o Miqueias, a irmã Kelly, o Pedro, a irmã Roseli, Senhor. Meu Deus querido, Luciano, meu pai, a Estefânia. Pai querido, vem abençoar o John Wesley. Senhor, aqueles que estão ainda online conosco, meu Pai. Aqueles que já passaram e já se foram. A irmã Margarida, Senhor, a irmã Overina. Meu Deus, irmão Wilton. Pai querido, a irmã Kelly Costa. Meu Deus, vai abençoando todos aqueles que necessitam de um milagre. Senhor, nesta última hora, a nossa esperança continua sendo o Senhor. A nossa esperança continua sendo do Senhor. Nós não vamos abrir mão da nossa esperança. Nós não vamos abrir mão da nossa alegria de te servir. Nós não vamos abrir mão, Senhor, de sermos guiados pelo Senhor. Meu Deus, e que o Senhor continue falando conosco, que o Senhor continue abençoando, porque o Senhor é graça, o Senhor é verdade. Eu creio que o Senhor é graça, o Senhor é verdade. Senhor, o Senhor, ninguém foi visto na terra como tu. Não existe ninguém como tu nesta terra. Abençoa, Senhor, as famílias, abençoa minha casa, minha esposa, minha filha. Pai querido, derrama da tua graça, derrama da tua unção. É o que eu te peço nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, o campo de Igarapava, abençoa as congregações, abençoa os pastores, abençoa o nosso pastor presidente, abençoa, Senhor, todos aqueles que carecem da sua graça, da sua unção. Meu Deus querido, oh Senhor, o Senhor sabe, meu Deus, que a canseira, o cansaço do dia a dia bate, Senhor. Mas nós estamos aqui orando, Senhor, porque entendemos que há uma necessidade. Senhor, quantas pessoas já desistiram da fé, quantas pessoas estão entregues, Senhor, ao pecado, às maldades deste mundo, mas nós estamos diante do Senhor, nós estamos clamando, nós estamos louvando ao Senhor. Meu Deus, vai abençoando a irmã Margarida, irmão André Dutra, que acabou de entrar, Senhor, vá ao encontro da necessidade daqueles que estão chegando. Senhor, eu confesso a Ti que o meu corpo físico está cansado, mas a minha alma, o meu espírito continua, Senhor, confiante. O meu espírito e a minha alma continua confiando no Senhor. Eu quero te pedir nesta madrugada, salva, Senhor, liberta, transforma, meu Deus, principalmente ali na cidade de Biraci, meu Pai. Cuida de nossa cidade, cuida de Biraci, meu Deus, protege. Nós sabemos, Senhor, que esses dias as mortes estão se intensificando na cidade. Protege, Senhor, os moradores de Biraci. Protege, Senhor, a tua igreja naquele lugar. Meu Deus, não permita, Senhor, que nós sejamos atacados. Senhor Deus, este vírus maldito, esse vírus que veio para tirar nossa paz, para tirar nossa alegria, Senhor, nós não podemos congregar, meu Deus querido, mas eu creio que o Senhor estará fazendo milagre. Senhor, faz milagre na vida da Flaviane, do José Vigivanildo, Senhor, opera maravilha, Senhor, transforma aquele moço, Senhor, aquele rapaz, Senhor, abençoa ele, os seus filhos, abençoa a Flaviane, o seu filhinho, meu Deus, o seu outro filho, vá abençoando a família toda, meu Pai, não deixa, Senhor, o inimigo derrubá-los, não deixa o inimigo tirar a alegria. Oh, Xaramonde que assubi alabaciribicai. Meu Deus querido, eu quero te pedir nesta madrugada, vá ao encontro, Senhor, da necessidade das autoridades, aonde estiver, Senhor, uma autoridade constituída, que o Senhor abençoe, que o Senhor dê graça. Senhor, não permita que o nosso país seja, Senhor, desorganizado por pessoas, meu Deus, maldosas, mas que o Senhor conduza com as suas mãos poderosas, não deixando que esta nação, Senhor, ela
perca o seu rumo, mas que ela possa voltar nos trilhos, em nome de Jesus Cristo. Nós estamos clamando e te pedindo nesta noite. Faz a obra, Senhor, neste lugar, nestas casas, Senhor, essas vidas que estão comigo, Miqueias, ali em Paraíso, Senhor, dá graça. Os irmãos que estão em Franca, os irmãos que estão em Patrocínio Paulista, os irmãos que estão, Senhor, na região, em Ibiraci, meu Deus, aonde estiver um crente agora, Senhor, vem dar vitória, Senhor, para o pai da nossa irmã Kelly, meu Deus querido, também o seu irmão Juninho. O Senhor sabe aonde que o Juninho está, mas eu sei que a tua presença está lá. Trabalha no coração dele para que ele se converta, Senhor. Salva a família da irmã Kelly, meu Deus. Mostra para a família dela, Senhor, que o Senhor é a solução, que o Senhor é poderoso para fazer, que o Senhor tem poder para fazer. Oh, aleluia. Vamos, Senhor, pedindo pelo irmão José, pai dela, que passou mal. Meu Deus querido, tem misericórdia, transforma, Senhor, a situação. Meu Deus, vai libertando, vai transformando. Ah, Senhor, nós estamos orando, nós estamos clamando, nós estamos pedindo. Meu Deus querido, é o Senhor quem está conosco esta noite, é o Senhor quem está operando esta noite neste lugar. Não é através da minha palavra, não é através da minha fala, mas é através do verbo que se fez carne, habitou entre nós, e nós estamos vendo a sua glória, e é uma glória tremenda, porque Ele está chegando, cheio de graça, cheio de verdade. Ah, Jesus, prometo a Ti, Senhor, clamar a Ti, servir a Ti, e eu creio que os irmãos que estão comigo também estão, Senhor, crendo em Ti. Nós não acreditamos mais nos homens, não acreditamos, Senhor, nas autoridades. Infelizmente, Senhor, estamos, Senhor, no meio de uma grande corrupção, no meio de um grande interesse pessoal, mas nós cremos que o Senhor ainda é o Deus desta nação, o Senhor ainda é Deus para mudar. O Senhor ainda é Deus para mudar a situação. Então começa a mudar agora. Em nome de Jesus Cristo, eu estou te clamando, Senhor, faz a obra, Senhor, na vida deste povo, faz a obra, Senhor, na vida da igreja. Meu Deus, cuida de nós, nos ajuda, nos abençoa. É o que eu te peço nesta madrugada. Em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, faz a obra, Senhor, confirma o milagre. Oh, aleluias, Tu és santo e Tu és poderoso. Eu creio que o Senhor vai salvar, o Senhor vai libertar, o Senhor vai abrir as portas, o Senhor vai fazer coisas extraordinárias na vida daqueles que creem. Meu Deus, e como nós cremos, nós estamos encerrando agora. Senhor Deus, eu quero agradecer pela vida dessas 8 pessoas que continuam online conosco, Senhor, que o Senhor continue abençoando a irmã Margarida, a missionária Margarida Bispo, também a irmã Kelly, o irmão Luciano, a irmã Estefânia, o Miqueias, a Flaviane, a Kelly, a Gabriela, o Pedro, a minha esposa, Senhor, e tem uma outra pessoa ali, meu Pai, que eu não consigo ver o nome, mas que está conosco. Eu creio, Senhor, na bênção e no milagre sobre a vida desses irmãos. É o que eu te peço agora, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero te agradecer para a glória de Deus Pai, para a glória do Deus Filho e para a glória do Deus Espírito Santo, que o milagre seja feito e que nós possamos, Senhor, continuar sendo a sua igreja, abençoados pela glória do unigênito do Pai, que é Cristo Jesus. Amém e amém, Jesus. Meus irmãos, principalmente os irmãos aí da Catedral AD Ibiraci, vamos ali descansar um minutinho. Às 3 horas da manhã estaremos orando novamente. E amanhã, passem a Laiane Santos Sena, glória a Deus. Irmã Cristiane Fonseca também acabou de entrar. Eu quero convidar você amanhã. Vou descansar um pouquinho, às 3 horas eu estarei orando. E também amanhã, às 10 horas da manhã, eu estarei online aqui no Facebook, onde nós estaremos ministrando a Escola Bíblica Dominical. Eu quero te convidar a fazer parte desta live. Amanhã, às 10 horas da manhã, nós estaremos
falando da palavra. Eu vou entrar um pouquinho antes, ali por volta das 9h30, 20 para as 10 eu já estarei online, e às 10 horas nós estaremos ministrando a preciosa palavra de Deus. Quero agradecer aqui a todos. Se você quiser se manifestar para que eu te agradeça isso, irmão Miqueias, a irmã Gabriela, quem ainda está comigo, glória a Deus. Eu quero agradecer você, falar o seu nome, para ser grato a Deus pela sua vida, viu? Irmã Gabriela, irmão Miqueias, Cristiane Fonseca, vamos lá, nosso irmão Pedro, nossa irmã, irmão Pedro falou o nome dela aqui, irmã Laiane, irmã Kelly, pastora Márcia Lúcio, missionária Margarida, nossa irmã Kelly, já falei, glória a Deus. Eu quero ir agradecendo a você que esteve comigo, que a graça de Deus possa superabundar na sua vida, que Deus venha te abençoar no dia de hoje, que hoje já é domingo, e creia que tudo vai passar, e se não passar, a palavra de Deus nunca passará. Vai chegar a hora do arrebatamento da igreja, e nós estaremos com Cristo nas nuvens. Se você acredita nisso, conserve a sua esperança nisso, e saiba, Jesus virá nos buscar. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e sempre. Amém e amém. Amanhã, às 10 horas, estarei online ministrando a Escola Bíblica Dominical. Agradeço a todos, agradeço a Catedral AD Ibiraci. Aí você está vendo na tela os nossos colaboradores. Agradeço a Óticas Paris Viu, ao Mário Sérgio Bertelli, engenheiro civil de Patrocínio Paulista, a Calley Vídeo Pro Produções, do Calley, o Lenay, o Henrique, toda a equipe, e também Sucatas Nazareno, do nosso irmão Leonardo. Eu agradeço aos irmãos, agradeço a minha esposa, a minha família, agradeço ao Ministério da Catedral AD Ibiraci, os obreiros. Nós estamos distantes por não poder congregar, mas estaremos sempre pertos, porque o mesmo Espírito que está aí, está aqui, e eu creio nisso, em nome de Jesus. Até amanhã, às 10 horas, nós estaremos de novo aqui falando da palavra de Deus. Catedral AD Ibiraci, a igreja que está vivendo em 2021, o ano da multiplicação. Deus abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.